Boa noite, povo de Deus, boa noite, preciosas do Senhor. Mais uma noite na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Venho mais uma vez falar da sua palavra, do seu amor, né? E falar de uma palavra grandiosa que nós conhecemos muito, que a palavra está em 2 Reis 4, né? Onde fala Elias aumentou o azeite da viúva. E aí falou uma mulher das mulheres, dos filhos do profeta, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos, para ser servo. E Eliseu lhe disse: o que tenho de fazer? Disse-me que o que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E então disse ele: vai e pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazia, não poucas. E então e fecha a porta sobre a ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e pões a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ele o enchia. E sucedeu que, cheia que foram as vasilhas, disse aos seus filhos: traz-me ainda umas vasilhas. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha. Alguns, e então o azeite parou. E então veio ela e fez saber o homem de Deus e disse-lhe: e ele vai, vende o azeite e paga tuas dívidas, e tu e teus filhos viverá do resto. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Essa mulher era uma viúva, né, como está falando no texto. O seu esposo, ele se chamava Obadias. Ele era o copeiro do rei Acabe. Muitas pessoas não comentam sobre esse texto que não está aqui na palavra escrita. Mas a revelação da palavra fala que ele era um profeta, que era o copeiro do rei Acabe, e esse profeta, ele sustentou 100 profetas do Senhor. Ele botou 50 em cada caverna, e ele sustentou esses profetas por 3 anos, dando pão e água. Então ele adquiriu essa dívida, e aí ele morreu. E aí ele não quitou a dívida, e naquele tempo, quando o marido não quitava as dívidas, ficava para a esposa. E aí quando a esposa não tinha como pagar, dava o que tinha, que eram os seus filhos, para ser escravo, para trabalhar, para pagar aquela dívida. E aí foi o que aconteceu. Então aquela mulher entrou em desespero, o desespero dela era tão grande, a aflição, porque não tinham o que comer, não tinham o que beber, né? Não tinha nada na sua casa, não tinha recurso para sobreviver, que seu esposo tinha deixado ela na miséria, porque ele não tinha recurso para se manter depois dessa seca. Mas o Senhor, ele é misericordioso, ele é poderoso. Diante das nossas aflições, diante dos nossos problemas, quando nós clamamos a ele, ele vem com a sua misericórdia e ouve o nosso clamor e traz a resposta para a minha e para a sua vida. E naquela viúva não foi diferente. Aquele profeta, ele tinha respaldo com Deus. Ele tinha crédito no céu.
porque ele era um profeta muito fiel a Deus. Ele cuidou dos seus irmãos no momento que eles mais precisavam, porque os profetas de Baal, eles queriam matar o servo de Deus. E aí o que aconteceu, por causa daquele poder que aquele homem tinha de fazer tudo, de ajudar, o Senhor ajudou a sua família. E aí deu a eles, né, aquele milagre que foi trazer a multiplicação do azeite. O Senhor fala nessa palavra do azeite, né? A multiplicação do azeite, que não devemos deixar a nossa botija vazia. O azeite significa o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O azeite significa prosperidade, né? Em todos os sentidos da nossa vida. Então, que nessa noite o Senhor venha trazer o milagre do azeite, a multiplicação na minha e na sua vida. Porque o Senhor, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que almejamos e necessitamos diante do Senhor. Porque a fé, ela é certeza de fatos que não vemos, mas nós cremos que o nosso Deus vamos fazer. Diante das nossas diversidades, dos pecados, das nossas dívidas, muitas vezes a gente se desespera. Tem muitos que querem até se matar por causa de uma dívida, não sabendo que diante de toda a dívida, de todo buraco, de todo fundo do poço, há uma luz, que é Jesus. E quando nós cremos, temos certeza, nós temos fé que aquele homem todo-poderoso que se chama Jesus de Nazaré, ele tem o poder de nos tirar da aflição, do buraco, do fundo do poço, porque só ele é quem pode fazer. Quando nós estamos no fundo do poço, quando nós precisamos de ajuda, nós não achamos ninguém, a não ser o Senhor. O nosso amigo verdadeiro que devemos falar e conversar é só Jesus. Não adianta ir falar bem, nem vizinho, nem amigo, achando que vai trazer um milagre para a nossa vida, porque o dono do milagre se chama Jesus. E se a gente não for buscar nele em oração, em jejum, em súplica, não tem como ele trazer o milagre para a minha vida e a sua vida. O que acontece é que às vezes precisamos de coisa urgente, coisas grandes, mas o Senhor, ele só derrama na minha e na sua vida aquilo que necessitamos na medida certa. Então receba essa multiplicação, receba esse milagre, esse azeite dentro do seu lar, na sua vida e na sua casa, porque eu já tomei posse do meu milagre, eu já tomei posse da minha vitória, porque o meu Deus, ele não falha. Ele é o Deus de hoje, da manhã e para todo sempre. Como ele fez na vida dessa viúva, ele trouxe a multiplicação e ele derramou o azeite naquele lar, naquelas vidas. Da mesma forma, ele vai fazer hoje na minha e na sua vida. Amém? Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Tenha um sono reparador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus.